Atos capítulo 5. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e, em comum acordo com sua mulher, reteve parte do valor. Depois, ele levou a outra parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse partes do valor da herdade? Antes de vendê-la, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que o ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o corpo do morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Decorrido um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Pedro disse: Diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela respondeu: Sim, portanto. Pedro, porém, lhe disse: Por que entre vós concordastes em tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então, instantaneamente, ela caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao marido. Sobreveio um grande temor, e toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre os povos de mãos dos apóstolos, e eles estavam unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava unir-nos a eles, mas o povo os tinha em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Até das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos quantos estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e prenderam os apóstolos, lançando-os na prisão pública. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram sacerdotes ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, anunciaram-lhes isto, dizendo: Achamos realmente o cárcere trancado, com toda a segurança, e os guardas junto às portas, mas quando estas foram abertas, não havia ninguém dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, ficaram perplexos deles e do que tinha acontecido. Então chegou alguém e anunciou: Eis que os homens que lançastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então o capitão foi com os servidores e os trouxe, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou: Não vos admoestamos apressadamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que já encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou ao príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas palavras e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho certos fariseus, chamado
Um chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, o conduzissem para fora os apóstolos. Ele lhes disse: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se agregaram cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos com ele. Também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então concordaram eles. E chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não lhe falassem mais o nome de Jesus, e o deixaram ir. Eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se por terem sido achados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Atos capítulo 5.